Nós temos aprendido neste mês de dezembro que o Natal é muito mais do que celebração, do que uma mesa farta. Nós temos aprendido que Natal é a nossa vida com Jesus e a vida que Jesus tem conosco, aquilo que Ele se propôs fazer enquanto esteve entre nós. E este texto de João capítulo 8 é um texto tremendo, de uma passagem de Jesus durante o seu ministério, texto este que nos traz verdades muito profundas para nós aqui nesta manhã. João capítulo 8, de 1 a 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Oremos. Senhor Deus, Tua é esta bendita palavra que está diante de nós. Teu é o povo, Deus, que está diante da Tua palavra. Teu é o servo que fala contigo, Senhor. Ó Deus, por infinita misericórdia do Senhor e bondade, fala-nos por meio desta bendita palavra, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, esta passagem da mulher adúltera ocorre logo depois que os guardas que foram prender a Jesus, a mando dos principais sacerdotes e fariseus, retornaram sem Jesus. Eles não conseguiram prender a Jesus. E João, aqui no capítulo 7, versos 45 e 46, nos mostra por que os guardas não conseguiram trazer a Jesus. Vejam aí. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? E responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Meus queridos irmãos, nestes tempos de Natal é importante que nós saibamos que ninguém jamais falou como Jesus. Jamais alguém falou como Jesus, jamais alguém amou como Jesus, jamais alguém olhou para as pessoas como Jesus, jamais alguém se importou com as pessoas além de Jesus, jamais alguém teve a capacidade de olhar além da aparência e olhar para o íntimo do coração, a necessidade das pessoas, do que Jesus. E por estes motivos, as multidões começaram a seguir a Jesus, e enchendo o coração dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, desta forma de raiva e de inveja. E para pegar então Jesus numa falta, foi que eles tramaram esta cena que nós acabamos de ler aqui em João, no capítulo 8. Foi por inveja
foi por ambição, foi por maldade que tramaram esta situação. Então, conforme vemos agora no verso 1 do capítulo 8, depois deste momento, quando os soldados afirmaram que não puderam trazer Jesus, porque nunca homem algum havia falado como ele, os homens voltaram para casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E diz o verso 2 que de madrugada, já cedo, voltou Jesus novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Fico pensando que maravilha deveria ser, meus irmãos, estar ali, junto com Jesus, Jesus assentado, ensinando a sua palavra, ensinando o amor de Deus, ensinando o que é ter compaixão dos outros. Pois foi exatamente naquele momento, assim como nós estamos aqui neste culto, diversas pessoas ouvindo a palavra de Jesus. Diz-nos o verso 3 que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério, e pegaram aquela mulher sem nenhuma compaixão, fizeram-na ficar em pé do meio de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Em flagrante adultério. Que facilidade nós temos de denunciar o pecado do outro. Que facilidade nós temos muitas vezes em nossas vidas de expormos as pessoas à humilhação, à vergonha. Pois foram isto que os religiosos fizeram. Expuseram aquela mulher diante daquela multidão que certamente estava ali para ouvir a mulher. E algumas considerações, trouxeram a mulher e colocaram ali. Mas primeira pergunta, onde estava o homem que estava adulterando com aquela mulher? Vejam como a religiosidade, ela é hipócrita. Onde estava o homem? Porque a palavra de Deus nos afirma que, segundo a lei, homem e mulher que adulterassem deveriam ser apedrejados. Isso está aqui em Deuteronômio 22, 22. Veja aí, meu irmão. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e assim eliminarás o mal do meio de Israel. Eliminarás o mal de Israel. Cadê o homem? Por que só aquela mulher? Mestre, esta mulher foi apanhada em pleno ato do adultério. Exposição pública, ausência de compaixão, engano, coração maldoso, coração pronto para destruir. E vejam diante desta exposição qual foi a atitude de Jesus. Na lei, verso 5, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O que tu dizes, mestre? E isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Observem que esta era uma tentação. Eles estavam muito longe da real intenção de manter uma pureza na conduta de um servo de Deus diante do Senhor. Estavam muito longe de tentarem naquele momento ali cumprir o que de fato a lei disse para que houvesse purificação no meio do povo. Não, eles estavam fazendo isso, tentando a Jesus para terem de que o acusar. Amados, como nós precisamos ter cuidado com as intenções do nosso coração, em nome da nossa religiosidade. E aí insistiram com a pergunta: mestre, a lei de Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas, tu o que dizes? E isto dizia, então, tentando para terem de que acusar. Mas o que fez Jesus? O que fez Jesus? Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Mestre, que dizes? Inclinando-se Jesus, escrevia com o dedo na terra.
Vocês sabiam que é a única vez que as Escrituras narram que Jesus escreveu alguma coisa? Jesus escrevia com o dedo na terra. O que estaria Jesus escrevendo, queridos, naquele momento? Será que Jesus estava escrevendo ali, olhando para aqueles homens? Não estava, porque ele estava com a cabeça inclinada. Será que ele estava escrevendo os pecados daqueles homens? Será que ele estava escrevendo o nome daqueles homens que possivelmente já tiveram a mesma experiência com aquela mulher? O que estaria Jesus escrevendo na terra? Se por hipótese o Senhor olhasse para mim e para você neste momento, meu irmão, para dentro do nosso coração, o que Ele escreveria na terra a meu respeito e a seu respeito também? Há uma sugestão muito impressionante que eu guardei no meu coração, do livro O Amor Ilimitado, do bispo Festkin Vieri. Ele sugeriu que Jesus se inclinou naquele momento e começou a escrever, porque ele não queria ser mais um daqueles que olhavam para aquela mulher com o olhar de condenação. Não, por isso ele inclinou-se para desviar o olhar daquela mulher. Você alguma vez já foi olhado assim, com um olhar de recriminação, com um olhar de condenação, com um olhar de culpa? Oh, sentimento terrível é este! Mas foi exatamente assim. E com segunda sugestão, então, do autor do livro, Jesus inclinou-se por misericórdia. E por misericórdia ele desviou o seu olhar daquela mulher. Mas houve uma insistência na pergunta. Diz o verso 7, como insistissem na pergunta, insistiram muito, Jesus então se levantou, não sabemos se apenas o seu rosto, mas se ele ficou em pé, e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire pedra. Aquele que entre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire pedra. É impressionante que uma pedra como esta pode fazer um estrago na vida de uma pessoa. É impressionante que uma pedra como esta, seja ela uma pedra ou uma palavra dura como pedra, tem poder de destruir. E é verdade que muitas pessoas usam suas palavras duras como pedras para causar destruição, mas não é isso que o texto está dizendo. Jesus disse assim: muito bem, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar pedra sobre ela. E diz o verso 8, que tornando a inclinar-se, Jesus continuou a escrever no chão. E percebam, meus irmãos, que a situação de Jesus era dramática. Se ele mandasse apedrejar aquela mulher, ele seria acusado de proclamar sentença de morte sem autorização do poder público romano. Ele seria acusado de um revolucionário. Jesus agora é revolucionário, ele manda matar a quem ele quer. Segundo, apedrejando ainda aquela mulher, ele seria acusado de mentir, e acusariam-no de estar mentindo, porque ele afirmava na sua mensagem cheia de amor, que ele havia vindo a este mundo para buscar e salvar os perdidos. E se ele dissesse para não apedrejar, ele seria acusado de um transgressor da lei no meio do povo judaico. Que situação difícil, meus irmãos. Situações difíceis na nossa vida, só Jesus para nos ajudar a resolver. Quantas vezes nos encontramos assim na nossa vida, em situações que pensamos não haver solução. Isso não tem jeito, esse caso não tem solução, como dizia a música. Mas vejam a sabedoria do mestre. Levanta-se e diz assim: quem estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire pedra. Ah, meus irmãos,
nós aprendemos aqui uma lição muito importante, sabe qual é? Que nós não resolveremos os pecados dos outros atirando pedras. Nós não ganharemos uma pessoa perdida atirando pedras. Por isso Jesus inclinou-se. Nós aprendemos aqui que quando nós olhamos para nós mesmos, para o íntimo do nosso coração, nós não temos absolutamente condições de atirar pedras em ninguém, porque certamente muitos de nós aqui, quando olhamos para dentro de nós, há muitas coisas que nos envergonham e que, se talvez fôssemos dignos de sermos também apedrejados. Mas Jesus inclinou-se e voltou a escrever com o dedo no chão. Jesus sempre sabia o que fazer. E qual foi a reação daqueles homens? Mas, verso 9, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, estão percebendo, amados? Acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Interessante esse detalhe do texto. Foram se retirando um por um, acusados pela própria consciência, dos mais velhos aos mais novos. Quanto mais tempo de vida, mais pecado. Dos mais velhos aos mais novos. Quando nós olhamos para dentro de nós, meus irmãos, certamente a nossa consciência nos lembra de muita coisa. Ficou só Jesus e a mulher, porque todos foram embora. E agora é interessante pensarmos, por que aquela mulher não saiu correndo? Não saiu correndo para salvar a sua vida? Aqueles que queriam matá-la tinham ido embora, estava ali somente Jesus. Por que ela não foi embora? Porque certamente, queridos, ela sentiu-se segura e amada na presença de Jesus. E na presença de Jesus, sejam as pessoas quem forem, elas se sentem seguras e amadas na presença de Jesus, porque Jesus olha com compaixão, com misericórdia. Reação de Jesus, verso 10, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E esta palavra que Jesus usa aqui, meus irmãos, em João 10:10, é o mesmo, em João 8:10, é o mesmo tratamento que ele deu à sua mãe na cruz, quando o Senhor delegou a sua função de filho para João e disse: eis aí, mulher, eis aí o teu filho. Chamou-a com respeito, como se estivesse tratando a sua própria mãe. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela, observa esta resposta: ninguém, Senhor, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Onde estavam os acusadores? Respondeu a mulher: ninguém, Senhor. Esta mulher se converteu e entendeu que ela estava diante do Filho de Deus. Sabem por quê, meus irmãos? Segundo a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, verso 3, ninguém chama Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Está aí na tela. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo.
Você pode afirmar de todo o seu coração, querido, que você é de Jesus, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida, porque só pelo Espírito Santo de Deus, quem foi convencido do pecado, da justiça e do juízo pode dizer isto, o que nos leva a afirmar que aquela mulher compreendeu a vida pecaminosa que ela levava, reconhecendo que estava diante do Filho de Deus, e que ela recebeu naquele momento uma oportunidade, recebeu naquele momento a conversão dos seus pecados, porque Jesus falou: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Nem eu que sou Jesus, eu poderia te atirar a primeira pedra, nem eu que não tenho pecado, eu te condeno e eu atiro pedra contra você, vai e não peques mais. Aquela mulher chegou ali, meus irmãos, para ser apedrejada e morta. Após o encontro com Jesus, ela salvou a sua vida e a sua alma. Nenhuma pessoa continua sendo a mesma após o encontro pessoal com Jesus. Jesus transforma, Jesus muda, Jesus abençoa, Jesus dá uma segunda oportunidade, Jesus perdoa o pecado. Quem sabe alguém aqui nesta manhã, você na sua casa, meu irmão, alguém que esteja como esta mulher, caminhando caminhos de morte para a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o encontro com Jesus, ele possibilita a vida e vida eterna com Deus. Concluindo, meus irmãos, é muito importante que nós saibamos que Jesus não passou a mão pela cabeça daquela mulher e disse assim: continue com a mesma vida pecaminosa que você vive, não faz mal nenhum, dê prazer à sua carne, que é a mensagem que nós ouvimos hoje, tudo pode. Não, Jesus não disse isso. Jesus não deu licença para aquela mulher continuar pecando, ele disse: vá e não peques mais, não peques mais. Jesus veio, meus irmãos, é Natal, e é Natal porque nós precisamos nos lembrar que quem comete pecado é servo do pecado, conforme nos afirma em João 8, verso 34, está aí para vocês. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, se você afirma ser um cristão e você tem prazer no pecado, você é escravo do pecado. O Filho de Deus, o Jesus do Natal ainda não te libertou, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. O crente não pode ter prazer numa vida de pecado. Caiu, confessa e deixa, porque alcança misericórdia. Aquela mulher saiu dali assim, então, com uma nova experiência e oportunidade de vida, porque o Filho de Deus não a condenou. O Filho de Deus teve compaixão, o Filho de Deus a salvou, o Filho de Deus deu para ela uma nova oportunidade. Afinal de contas, irmãos, que instrumentos temos sido na vida de outras pessoas? Instrumentos como filhos de Deus, servos de Deus, aqueles que conhecem a Jesus e têm no seu coração compaixão por aqueles perdidos, pelos perdidos, compaixão por aqueles ainda que pecam contra nós e que muitas vezes trazem tristeza ao nosso coração? Ou será que temos sido atiradores de pedras, sem nos importarmos com as pessoas, sem nos importarmos com a realidade de vida das pessoas, sem nos importarmos com o porquê alguém é o que é e faz o que faz? Jesus tinha essa capacidade de olhar no íntimo do mais miserável pecador e ver que ali precisava de haver cura e compaixão. Que nos ajude o Senhor, irmãos, para que não sejamos atiradores de pedras, mas como Jesus do Natal, Jesus que veio para livrar
para salvar os perdidos, e sejamos instrumentos do Senhor para esta anunciação. Há perdão para você, há vida para você, há oportunidade para você. Jesus veio, é Natal, vá, não peques mais. Que Deus nos abençoe.